O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Boa noite. A caminho das presidenciais, esta noite o debate é entre João Coutinho Figueiredo e António Filipe. Bem-vindos. O sorteio ditou que comece António Filipe e termine Coutinho Figueiredo. António Filipe, como sempre nós abrimos com um tema da atualidade. Começamos pelo que os portugueses esperam do próximo presidente e uma sondagem divulgada esta semana indica que querem um presidente mais interventivo, com uma visão clara para o país e capaz de obrigar o governo a agir. O que lhe pergunto é, se for eleito, como é que vai exercer esse papel mais interventivo? Se pensa obrigar o governo a agir de alguma forma, de forma diferente, nomeadamente daquilo que o atual presidente tem feito até agora? Boa noite, Raia Sousa. Boa noite, João Coutinho Figueiredo. Eu acho que, evidentemente, no fundo, o que isso significa é que os portugueses querem um presidente que faça aquilo que compete constitucionalmente, que é cumprir e fazer cumprir a Constituição. E, naturalmente, os portugueses estão insatisfeitos com a sua vida. Ou seja, há direitos fundamentais que não estão a ser cumpridos. As pessoas são sujeitas a uma enorme precariedade laboral. A grande maioria dos portugueses ganha muito mal, as pessoas não conseguem, os jovens não conseguem ter acesso à habitação porque não têm dinheiro para pagar, o acesso à saúde está como sabemos, e o que os portugueses esperam do Presidente da República é alguém que possa usar as suas competências e realmente a sua magistratura de influência para, junto do Governo, se promoverem políticas que vão de acordo à resolução desses problemas. Um exemplo de obrigar o Governo a agir? Naturalmente, o Presidente da República tem reuniões semanais com o Primeiro-Ministro. Ele não tem iniciativa legislativa, obviamente que não tem, mas tem uma iniciativa política, ou seja, pode tomar iniciativas políticas no sentido de sensibilizar quem exerce o poder executivo para tomar determinadas medidas. Eu acho que é importante que os portugueses sintam que têm um presidente que está do seu lado, ou seja, que não se limita a gerir táticas políticas, discursos sobre a estabilidade, mas que se preocupa com a estabilidade da vida das pessoas, porque isso é que é fundamental. E é isso que a Constituição determina. Claro que o Presidente da República também tem poderes em matéria legislativa que tem que ver com o exercício da sua possibilidade de enviar para o Tribunal Constitucional a fiscalização de constitucionalidade de normas aprovadas e de suscitar perante a Assembleia da República, através do chamado veto político, o apelo para que a Assembleia da República pondere melhor questões de legislação que tenha aprovado e que o Presidente da República considera que não correspondem àquilo que é o interesse dos portugueses. Eu, da minha parte, aquilo que quero é que os portugueses, sendo eu eleito Presidente da República, que sintam que têm um Presidente que está do seu lado, que está solidário com aqueles que não veem os seus problemas resolvidos e que, obviamente, querem que Portugal tenha uma política decente, ou seja, uma política que, no fundo, vá de acordo com aquilo que a Constituição determina. João Coutinho Figueiredo, dentro dos limites constitucionais e dos poderes constitucionais, como pode João Coutinho Figueiredo, do Presidente, ser mais interventivo sem que para isso gere instabilidade política? A mesma pergunta, não é? Boa noite, Clara de Sousa, boa noite, António Filipe, e boa noite aos portugueses que acham que Portugal pode ser mais e melhor. Esta resposta do António Filipe tem um ligeiríssimo problema. É que esses problemas que afetam os portugueses, na qual a população aparentemente deseja maior intervenção, são de cariz sobretudo executivo e António Filipe está na vida política há muito, muito tempo. Já teve, aliás, a possibilidade de apoiar governos da Geringonça, viabilizando 6 orçamentos, e durante esse período o que se passou foi que nós tínhamos, por exemplo, a migração, que era um tema, passou a ser um problema. A habitação, que era um problema, passou a ser uma crise. E a saúde, que estava uma crise, passou a ser um caos. E, portanto, António Filipe, é difícil que, quando esteve mais perto de pesos executivos, não tenha conseguido fazer qualquer espécie de diferença, e agora é a partir do Palácio de Belém e da Ministério da Influência que eu vai conseguir. Mas, quando diz que a primeira função de um Presidente, e é quando jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, o António Filipe pertence a um partido que ainda há poucos anos estava a ponderar a hipótese de fazer um referendo para sair do euro e da União Europeia. Coisa que é um cumprimento específico da Constituição. Vai jurar cumprir uma Constituição na qual não acredita porque gostaria de sair do euro e da União Europeia. A menos que me diga agora aqui essa grande novidade, que de repente o PCP, que tem votado contra todas as transposições diretivas europeias, de repente já defende a permanência na União Europeia, a permanência no euro ou a permanência na NATO. Isso então era o paragona do dia. Portanto, acho que
um presidente deve ser interventivo na exigência que coloca. E no que é que um presidente liberal servirá melhor os interesses do país? Esse é o primeiro equívoco que vamos já resolver. Toda a gente se está a queixar que estas eleições são muito partidarizadas porque estão a ser partidarizadas. E eu de certeza que não vou ser um presidente da República para defender o... João. As minhas convicções políticas são conhecidas, não as renego e tenho muito orgulho nelas. Uma coisa é isso, outra coisa é ir para o Palácio de Belém defender que as políticas devem ser liberais. Mas que sentido é que isso faz? Isso é que são presidentes de facção. O que é que um presidente de matriz liberal servirá melhor os interesses? Então, a única coisa que eu acho que é relevante nas minhas convicções políticas no exercício das funções presidenciais é que tenho, por convicção, por formação, a certeza de que se conseguirmos darmos espaço às pessoas para fazerem da sua vida aquilo que mais quiserem, se conseguirmos criar um ambiente em que elas se sintam mais convocadas e mais livres para participar na coisa cívica, Portugal avançará. Mas isso é uma coisa que o Presidente da República pode fazer inspirando-os, reconhecendo aqueles que fazem na cultura, no conhecimento, no crescimento económico, alguma coisa pelo país, mesmo antes que lhe peçam, e não tanto na função executiva que está do Governo. E vamos explorar algumas dessas áreas, mas dou a palavra ao António Filipe até para responder. É que o João Coutinho Figueiredo disse aqui 4 coisas que não são verdade. Primeiro, vem dizer que eu defendo a saída da NATO, que eu defendo a saída da União Europeia, bastava ter visto o debate que eu tive aqui a semana passada neste mesmo estúdio para dizer que eu não defendo nada disso. Eu defendo é que Portugal deve ter uma voz própria junto às organizações internacionais a que pertence, não defendi que saísse nenhuma delas. E outra foi dizer que o PCP queria fazer um referendo para sair do euro. Sabe que esse referendo não é possível constitucionalmente. O que se defendeu na altura, que eu defendi, não estou aqui como partidos, eu defendi foi que a ratificação por Portugal dos tratados relativos à União Europeia deviam ter sido submetidos a referendo. Está previsto na Constituição. Isso é uma coisa. Exato, isso defendi, muito bem. Não sei se o João Coutinho Figueiredo defendeu, eu defendi. Agora, referendo para sair do euro, isso não é constitucionalmente possível e, portanto, nunca proporia uma coisa dessas. Depois, relativamente a apoio a governos, eu creio que o João Coutinho Figueiredo apoiou mais governos do que eu, nos últimos tempos. Em 6 anos de vida política, mais do que o António Filipe em 36. Para já, não se trata de apoiar governos. O que eu apoiei foi que o governo da Troika, PSD-CDS, fosse afastado. E eu creio que isso foi muito importante para o país. Pois não viabilizou os seus orçamentos. O João Figueiredo teve até funções executivas próximo de governos que eu nunca tive. E, portanto, aliás, o João Figueiredo apoia claramente a política do atual governo. Aliás, basta olhar para as posições que tomou sobre o pacote laboral, em que apoia, claramente, já o afirmou, apoia esta proposta do Governo que está em cima da mesa, que suscita um repúdio generalizado dos trabalhadores e que acentua a precariedade e que coloca o direito do trabalho ao serviço dos grandes interesses empresariais. Vamos falar disso, certamente. Mas para fechar, quer ainda fazer algum tipo de repique, João? Podemos avançar para o SNS, queria explicar mais que o repique, que é importante também falar disso. Mais que o repique, dizer que a intervenção do Presidente da República, para além das reuniões semanais, se faz através de uma capacidade de dialogar com conhecimento profundo dos dossiês as matérias mais técnicas que vêm para discussão e depois eventual promulgação do Presidente da República. E é por isso que a experiência política que eu tenho, que é curta, é complementada com a experiência de gestão que tenho durante muitos anos, que consigo reconhecer naquilo que são propostas do Governo os pequenos, grandes defeitos que elas possam depois produzir resultados que não são os desejados. O exemplo que eu dou sempre, porque é o mais evidente e está na ordem do dia, é do CIGIC. Se tivesse aparecido para discussão a forma como o CIGIC estava construído, era evidente à primeira leitura, e atenção que o CIGIC é de 1998 e foi criado para acabar com as listas de espera. Já lá vão 27 anos, estava na altura de perceber que não é por ali, não é? E quem olhava para aquilo percebia exatamente que tinha incentivos perversos para acontecer aquilo que depois agora que acaba por acontecer e que a IGAS vai encontrar mais casos. Precisamente nesta mesma sondagem, os portugueses defendem um presidente que esteja determinado a reformar Portugal e no caso do SNS diz que o sistema está corrupto. O António Filipe insurge-se contra a destruição do SNS para alimentar negócios privados. Tem aqui visões também muito diferentes nesta área. Quando diz que não reformar o sistema equivale a ser cúmplice da corrupção, se for presidente, que tipo de reforma estrutural vai querer inspirar? Uma vez não me vai pôr a defender uma solução concreta, porque, mais uma vez, as minhas opiniões pessoais, uma vez... O senhor diz que o sistema está corrupto e já o disse enquanto candidato. Exato. É essa a minha questão. Lembra muito bem, porque eu quero deixar isto claro. Eu, enquanto candidato, respondo a todas as perguntas e deixo as minhas ideias bastante claras. Enquanto presidente, não o farei da mesma maneira, exatamente porque o presidente não tem funções executivas. Mas tendo uma ideia do que quer ser enquanto presidente, como é que pretende inspirar uma reforma nesta área? Tenho, sobretudo, uma ideia da raiz dos problemas e da razão pelos quais estas questões do SNS estão há anos, porque quando se fala, como é que está o SNS? Listas de espera, falta de médicos, urgências fechadas, partes em ambulâncias,
estes casos sucessivos de, quando se fala de corrupção, fala da corrupção legal, pessoas a receber dinheiro para fazer actos ilícitos, e fala da corrupção moral, pessoas a aproveitarem-se do sistema para ganho próprio. Portanto, falo disso tudo e é o período da história da existência do SNS em que mais cresceram os privados na saúde. Quando o SNS funciona mal, são os privados que mais ganham. Portanto, eu digo que é irresponsável não atacar este problema na base. E seja qual for a solução, eu, enquanto Presidente da República, uma coisa perguntaria 1000 vezes. Estamos a criar um sistema que alinha os interesses dos doentes com os interesses dos profissionais de saúde, com os interesses dos prestadores de saúde, hospitais e clínicas, laboratórios e centros de saúde? Alinha ou não? Porque enquanto isso não acontecer, estes problemas que temos estado a verificar, infelizmente, dia após dia, vão continuar a aparecer. Portanto, não tem que ser a lei de bases que eu apresentei que acho que resolveu boa parte dos problemas. Lá estará para que, se alguém a quiser usar. Tem que ser algum sistema que alinhe claramente em que os prestadores de saúde, os profissionais de saúde que melhor tratem os doentes, melhor curem, evitem reincidências, os tratem com conforto e com rapidez possível, sejam beneficiados em termos de remuneração. E a mesma coisa para as instituições. Não sei se sabe que no SIGIC os hospitais também recebem mais dinheiro para aquelas operações. Portanto, se os incentivos estiverem alinhados num sistema de 160 mil funcionários como o SNS, as coisas correrão certamente melhor. António Filipe, de que forma é que pretende dar então resposta também a estes anseios dos portugueses de o Presidente ser também ativo nas reformas necessárias na saúde? O que está a passar no SNS é o resultado de políticas neoliberais na área da saúde. Ora, é essa. Não era essa. O que estamos a ver é que, à medida que o SNS vai degradando, e eu quero dizer que o SNS é a maior garantia do que os portugueses têm de que qualquer cidadão, independentemente da sua capacidade económica, tem acesso a cuidados de saúde. Mas, quando as coisas se complicam muito, e quando são doenças muito complicadas, vão dos hospitais privados para o SNS, porque é que no SNS que existe a capacidade para os tratar. Agora, o que temos visto é que, enquanto que o SNS vai degradando e assistimos a tudo isto, estamos a assistir, de grávidas a nascer nas ambulâncias, de pessoas estarem 20 horas numa urgência, de falta de médicos e de enfermeiros e de profissionais em geral no Serviço Nacional de Saúde, e nós vemos que já temos mais hospitais privados do que temos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Está-me a dar razão. Onde se degrada o SNS, crescem os hospitais privados, em grande parte à custa de recursos públicos, geralmente por via de convenções. E, portanto, o que eu creio é que é preciso que haja um investimento claro por parte do Estado naquilo que é o seu dever, que é fortalecer o SNS, dando condições aos profissionais de saúde para que trabalhem no Serviço Nacional de Saúde e que os portugueses tenham uma garantia de que conseguem, independentemente da sua capacidade económica, tenham um apoio garantido no acesso à saúde. Porque o que se passa hoje é que as pessoas vêm-se obrigadas a ter seguros de saúde, mas depois, se o plafond do seguro é atingido no hospital privado, lá vão para o SNS. E, portanto, eu creio que temos que afastar estas políticas neoliberais na área da saúde. Mas onde é que está neoliberal, António Filipe? Na falta de investimento do Serviço Nacional de Saúde. Falta de investimento, que cresceu 70% do orçamento dos últimos 8 anos. Eu, quando falo em investimento do Serviço Nacional de Saúde, porque esse investimento público na área da saúde, em grande parte, é canalizado por via de convenções para os hospitais privados. Sabemos isso. Não estou a dar novidade nenhuma a ninguém. Agora, o que é importante, e entretanto faltam profissionais do Serviço Nacional de Saúde, porque as carreiras não são compensadoras. O que estamos a dizer é que investe 70% mais e o serviço está pior e ainda vai mais dinheiro para os privados, para além de aquela estatística que a mim me transtorna mais que todas, que Portugal continua a ser o país da OCDE onde mais dinheiro se gasta do próprio bolso para a saúde, em termos percentuais. Está a ver? E está satisfeito com isto e acha que isto não é preciso uma reforma? Ao contrário, não estou. Pronto, então é preciso uma reforma. Acho que isto é o resultado de políticas neoliberais na área da saúde. Mas onde é que é neoliberal isto? Claro que é. Não é, zero. Vamos afastar recursos públicos. Zero. Lamento. Porque os hospitais privados aparecem porque o negócio não está garantido. Uma política... Se o negócio não estivesse garantido, não cresciam como cogumelos. Não, mas por isso é que se estivéssemos a falar de aplicar uma reforma como aquela que eu defendi em tempos, enquanto numa outra encarnação, que não será a mesma quanto Presidente da República, o maior opositor serão os grupos privados de saúde, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Porque o centro de qualquer sistema, e aqui não estou a falar só de saúde, estou a falar de educação, que é exatamente a mesma coisa, as pessoas, neste caso, os utentes do Serviço Nacional de Saúde, na educação, os pais ou os alunos, depois de terem dado suficiente, a sua escolha deve ser livre e devem poder optar pelo prestador de serviços de educação ou de saúde que mais querem. Se não houver isso, essa postura que nunca houve no SNS, as pessoas têm que ir ao hospital da sua área de residência ou têm que ir para a escola da sua área de residência, impede que o sistema tenha em si as capacidades de se autorregenerar e melhorar. Impede. Isto tem zero a ver com a atitude liberal. Zero. E, mais uma vez, eu não estou na corrida para a Presidência da República para impor nenhum modelo de sociedade específico. Isso já percebemos. Vamos concluir o tema. António Filipe.
O que me está a dizer é que o Estado não deve ser prestador de serviços essenciais, não deve ser o Estado a garantir os direitos fundamentais, o Estado deve pagar a quem o faz. Não, senhor, não foi isso que eu disse, e aliás, se leu certamente a proposta que fiz na altura, mas quando diz? Leu certamente a resposta que fiz na altura, e os prestadores públicos de saúde estão lá bem no centro. E para mim seria encantado da vida se a escolha livre das pessoas fizesse dos organismos e dos prestadores públicos aqueles mais bem-sucedidos. Encantado da vida significaria que as pessoas tinham sido curadas, tinham sido bem entendidas e escolhiam lá voltar. Mais, chamavam os amigos. António Filipe, para mim é igual. É igual. Sempre foi. Eu fui agnóstico em relação se o prestador é público, privado, cooperativo, social. É-me absolutamente indiferente. O que não é indiferente é que as pessoas... Vou equilibrar os tempos. António Filipe, a palavra é sua agora. Como é que se faz esse milagre? Ou seja, o que está a dizer é assim, as pessoas, independentemente da sua capacidade económica, podem escolher. E, portanto, escolho onde é que quero ir, mas o Estado paga. Ou seja, se a pessoa... Talvez para o próximo debate comigo fosse ler a lei de baixo está lá explicado. Eu quero saber, estou a tentar perceber o que é que nos está a querer defender. Bom, infelizmente, debates de meia hora talvez não sejam fáceis. Candidato, dá-me a dizer que, a pessoa escolhe, mas se a pessoa não tem capacidade económica, quem é que paga a escolha dessa pessoa? É o Estado que paga. Como hoje? Ou seja, está-me a defender, está-me a defender que o Estado deve ser um Estado pagador. Mas eu tenho que não paga hoje, então, 17 mil milhões de euros? Por isso é que eu estou a dizer que está errado. Ou seja, o Estado deve criar condições para ele próprio ser prestador desses serviços. O Estado deve criar condições para as pessoas serem bem tratadas. E não financiar, mas é isso mesmo que eu estou a dizer. Porque sim, as pessoas, reforçando o SNS, é a melhor garantia de que as pessoas são bem tratadas. Agora, tem que me explicar de onde é que veio o milagre da multiplicação dos bens, porque se ao mesmo tempo defende que os mais ricos paguem menos impostos, eu quero saber onde é que o Estado vai buscar os recursos financeiros para financiar, para pagar a privados a prestação designadamente de cuidados de saúde a que não tem condições para o pagar. Ou seja, ao defender o Estado pagador, ao defender que o Estado prestador seja substituído pelo Estado pagador, o que está a fazer é que dizer que o Estado tem que ter recursos para pagar aos privados. Vamos fechar este assunto. Para avançar. Vejo que não leu absolutamente nada da lei de bases que eu propus e ele só leu, não o entendeu. Eu acho que não está a saber explicar. Isto só seria mais... Não? É que nem tentei, porque achei que então a pessoa vinha para o debate vinha preparado. Ou é indefensável. Estar acusado de coisas que nem sequer lá estão. Não fui eu que falei do seu projeto de lei de base. Não, mas estou-lhe a dizer que a minha postura em relação à saúde é que os doentes é que têm que ser o centro do sistema. É os interesses deles. E a menos que me diga que os atos médicos, que os portugueses vão ficar de repente muito mais doentes que estão hoje, o número de atos médicos é igual. O número de dados médicos é igual. E, portanto, se um sistema é capaz de acreditar de suportar os dados médicos hoje... E digo-lhe mais, e no modelo que eu defendo, a medicina preventiva e as terapias mais eficazes, embora mais caras no curto prazo, seriam beneficiadas. Porquê? Porque é a cura efetiva do doente que fica em causa e é essa que interessa fazer. Outro dos temas em que certamente não se entendem na reforma da área do trabalho, vamos fechar mesmo. Há um estudo recente da OCDE que diz que 20% dos gastos em saúde são desperdício. Sim. Eu não fui até ao fundo da metodologia desse estudo, mas só isso dava para pagar certamente os custos de transição deste modelo que eu estou a defender. António Filipe, vamos falar de uma área que também lhe é muito cara, que é a área do trabalho. Também se tem falado de greves. O João Coutinho Figueiredo também falou disso agora durante a campanha da competitividade. Sempre defendeu o João Coutinho Figueiredo uma maior flexibilização para atrair empresas, para criar emprego. O senhor tem alertado para o risco de maior precariedade, de salários mais baixos, mas sabemos que Portugal tem das maiores taxas de precariedade da Europa, com baixo crescimento salarial e é com as leis atuais. Como Presidente, que reformas ou reforma apoiaria para aumentar os salários, produtividade, a natalidade, sem assustar as empresas e sem travar a criação de mais emprego? Claro, eu acho que as empresas não têm razões para se assustar. Eu acho que a forma de aumentar os salários em Portugal há duas maneiras. No que se refere à administração pública, é uma decisão política por parte do Estado a tomarem orçamento de Estado. Para o privado é a valorização da contratação coletiva. É por via da valorização da contratação coletiva que é possível aumentar os salários. Porque é por via da contratação coletiva que se consegue tornar equivalente uma desigualdade que existe em termos económicos entre o trabalhador individualmente considerado e a empresa. E é por via sindical, por via da representação sindical de contratação coletiva, que é possível que os trabalhadores consigam fazer valer os seus direitos. Infelizmente, a legislação que temos, ela não é de 1975. A legislação que nós temos 2004. Hoje é o Código de Trabalho Bagão Félix, que foi aprovado em 2003 e que já sofreu, de 2003 até agora, 24 alterações. A última do qual já este ano.
Portanto, nós estamos a falar de uma legislação que tem vindo a ser sucessivamente alterada de sentido desfavorável aos trabalhadores e que faz com que já hoje tenhamos não só uma economia de baixos salários. Nós temos o salário mínimo líquido, são 744 horas por mês. Temos 2,5 milhões de trabalhadores que não levam 1.000 euros para casa. E temos empresas, as 16 maiores empresas do C20, que anunciam que vão distribuir 3,2 mil milhões de euros de dividendos em 2026. Isto está mal. Nós temos não só uma política de baixos salários, como temos uma extrema precarização. E aquilo que o Governo agora propõe, que aliás o João Coutinho Figueiredo já manifestou o seu apoio, eu diria quase entusiástico, vai no sentido de tornar a precarização eterna, ao dizer que as pessoas têm que se habituar. Eu acho que as pessoas não têm que se habituar. Não é o facto de isso acontecer todos os dias que é normal. Eu não considero que seja normal que uma pessoa passe a sua vida inteira sem ter um emprego permanente, sem poder ter uma perspectiva, ou seja, está sempre sujeito à precariedade da sua própria vida. Infelizmente é isso que já temos, é isso que querem acentuar. E com outras medidas do género de o ataque aos direitos das mães trabalhadoras, à amamentação, voltar o outsourcing, ou seja, permitir que depois de um despedimento coletivo a empresa recorra ao outsourcing, o que significa que vai subcontratar até os mesmos trabalhadores que acabou de despedir. E, portanto, eu acho que uma das áreas que eventualmente poderá haver um recuo. Leva as pessoas a no fundo, só para sintetizar e passar a palavra, eu acho que os neoliberais deste país, não é só a iniciativa liberal, o governo, está cheio deles. O que no fundo o que estão a fazer é querer vender ideias bafiantas do século XIX como se fossem modernidades. O que é que as pessoas vão ter que se habituar? Ideias bafiantas do século XIX do António Filipe é mesmo dar estabilidade. É claramente ofensivo vindo da sua parte. O que os jovens precisam é de uma vida estável. Surpreendentemente, vamos estar de acordo em algumas coisas aqui. Estamos de acordo que é preciso mais emprego e é preciso melhores salários. E mais, estamos de acordo, eu pessoalmente acho lindamente que haja muito mais contratação coletiva, está a ver? Desde que seja livre. Então vai apoiar isto? Então como é que apoia isto? Mas onde é que eu disse que o contrário? Está a apoiar. Já vou fazer uma pergunta retórica muito interessante. Mas é isto, estamos de acordo. Agora disse outra coisa. Os salários aumentam-se e depois diz, na função pública é por decreto. Pois é, mas é que é só na função pública. O resto, pois, mas é que o resto não é por decreto. Eu lembro de ouvir o Sr. Secretário-Geral numa campanha eleitoral recente a dizer os salários aumentando os salários. Claro. Por decreto. Não. Então, como é que se faz? Coletiva. Não, mas isso eu digo-lhe, como é que os salários aumentam. Havendo de facto, e agora estamos numa situação muito perto do pleno emprego, quando as pessoas têm alternativas de emprego. Aí é que o seu poder negocial sobe tanto ou mais com contratação coletiva. Essa ideia de que os empregadores olham para os empregados como um custo, é uma ideia, essa não é do século XIX, é do século XVIII. Qualquer empresa que se preze hoje em dia, pelo menos num setor que viva em alguma concorrência, faz dos seus empregados, dos seus trabalhadores, claramente o seu ativo principal e, portanto, vai querer reter os melhores. E se os melhores tiverem alternativas, vai certamente pagar mais. Só não irá pagar mais se tivermos, por exemplo, um mercado de trabalho onde haja cada vez mais pessoas disponíveis para trabalhar por salário mínimo. Aí sim temos um problema. E é por isso que eu acho que os fenómenos migratórios não têm só efeitos favoráveis ou positivos naqueles setores que precisam de mão de obra barata. Isso está a fazer com que haja a pressão para a subida dos salários se reduza. Isso também me preocupa. O senhor esta semana falou nomeadamente do perigo da instrumentalização, por exemplo, das greves. António Filipe, deixa-me colocar uma questão muito direta para perceber como é que se posiciona. Nós sabemos que há greves que prejudicam gravemente o país. Há, no seu entender, limites para o direito à greve? Eu acho que o que prejudica o país é este pacote laboral. É esta situação dos trabalhadores, mas alguém... Não foi essa a questão que eu coloquei. Sim, mas eu acho que são são as as greves por exemplo, que mexer em algum serviço mínimo? Não são os que prejudicam o país. As greves já têm serviços mínimos e, em alguns casos, até são quase serviços máximos, por via já do Código de Trabalho. Mas, por exemplo, os lares de idosos e as creches não precisam ter uns serviços mínimos? Há serviços mínimos que os próprios trabalhadores asseguram. São os primeiros a ter a responsabilidade. Nenhum trabalhador faz greve por desporto ou com grande alegria. Os trabalhadores, quando fazem greve, é porque sentem que os seus direitos estão ameaçados e têm que os defender. A greve é uma legítima defesa dos trabalhadores e tem que ser vista assim. Ninguém faz greve porque quer fazer greve. Faz greve porque sente que tem de recorrer, porque tem os seus direitos ameaçados, porque ninguém recebe o salário mínimo porque quer. Não há nenhum trabalhador que trabalhe a receber o salário mínimo que não quisesse receber um salário melhor. E se conseguisse arranjar um emprego onde lhe pagassem melhor, certamente que o aceitaria. Não aceita porque não há. Ou seja, porque de facto estamos numa política de baixos salários.
Então, porque há uma pleno política emprego, de baixos salários. E só por via da valorização da contratação coletiva só por via do crescimento económico, só por via do crescimento económico esse salário Mas o problema é que e não percebi a sua resposta relativamente aos serviços mínimos. Defende ou não a existência de serviços mínimos nos lares de idosos ou nas creches? Toda a gente defende a existência de serviços mínimos. Os trabalhadores são os primeiros a assegurá-los. alterações deste pacote laboral. São os primeiros a assegurá-los. Portanto, há uma coisa nestas 100 medidas, há uma coisa nestas 100 medidas. O que o pacote laboral quer é transformar os serviços mínimos em serviços máximos para eliminar qualquer efeito das greves. Ou seja, não valer a pena aos trabalhadores fazerem greve. Permitia estabelecer serviços mínimos em setores que até agora não tinham. Um de cada vez, por favor. Mas, senhores, as pessoas têm que nos entender lá em casa. António, agora a sua vez. Não, é que essa ideia de querer transformar os serviços mínimos em serviços máximos é uma forma de anular os efeitos das greves, como é evidente. Põe diretamente em causa o direito à greve. Eu acho que os trabalhadores só recorrem à direito à greve quando não têm outra solução, porque eles perdem o salário. Porque, desgraçadamente, fazer um greve numa empresa, o trabalhador pode ficar sinalizado e ser dos primeiros a ser despedido. E, portanto, eu acho que devemos respeitar os direitos dos trabalhadores, porque são eles que fazem as greves. Não questionou o direito à greve, mas falou de um eventual perigo desta greve, por exemplo, de 11 de dezembro, poder estar a ser instrumentalizada. Quer esclarecer melhor a sua posição? Porque tem sido prática da CGTP alinhar-se sistematicamente com as posições do PCP. Isso é conhecido, nem estou a dizer novidades nenhumas para ninguém. Mas isso, para mim, não retira a legitimidade da greve. Retira a respeitabilidade com que se olha para a decisão e depois, quando se olha para 100 alterações ao Código Laboral. Um Código Laboral que é para fazer face àquilo que é uma óbvia alteração do mercado de trabalho e que a tecnologia vai obrigar a mudar ainda mais. E se diz, não há ali nada, absolutamente nada, que seja aproveitável e aceitável, tudo aquilo é para tirar fora e para recusar. Isto é que é um imobilismo total, volto a dizer. Acha que esta reforma deveria ter ido mais longe? É pouco ambiciosa, tendo em conta o futuro da área do trabalho? Já disse em quem há parte que as questões do Código Laboral que vão, em minha opinião, contra aquilo que devia ser uma política de natalidade, os períodos de amamentação das mães que o estão a fazer, a recusa de trabalho noturno ao fim de semana das pessoas que têm filhos com idade inferior a 12 anos, tudo isso é excessivo. Porque é um contrassenso, quer dizer, parece que o Estado não sabe que há um problema de natalidade e estamos a fazer este tipo de resoluções. Portanto, há coisas nesta lei que eu não estou de acordo. Portanto, quando eu digo que promulgava, é nesse sentido abstrato, mais uma vez, tentando ser claro enquanto candidato, uma coisa que não faria enquanto Presidente da República, porque essas discussões e essas opiniões são transmitidas em privado. Mas, enquanto candidato, tenho a obrigação de dizer exatamente o que é que gosto e não gosto naquilo que é um anteprojeto para já sei que ninguém sabe qual é a redação final, etc. Avancemos porque só este ponto final em relação à legislação laboral. Quando os portugueses imigram, e imigram sobretudo os mais jovens e mais qualificados, não vão para sítios com legislação laboral mais rígida. Não. Vão para sítios com legislação mais flexível e com salários... Os que vêm para cá, mas eu estou tão preocupado, ou se calhar mais preocupado, com os portugueses que emigram para o estrangeiro, que são os qualificados, em que o país deve investir na sua formação e que seriam ao longo da vida grandes contribuintes para a nossa economia, e estão a sair aos ritmos de 18, 19, 20 mil por ano. Nestes últimos 10 anos, esses 200 mil portugueses que emigraram para outros países... Exatamente. Com legislações laborais que António Filipe? Mais rígidas ou mais flexíveis? Depende. E com um sistema de incentivo ao investimento mais parecido com o seu defende ou com o que eu defendo? Vamos fechar o tema, António Filipe. São países que têm políticas muito mais parecidas com aquelas que eu estou aqui a defender do que o António Filipe. Ficou clara a sua posição, deixo o António Filipe encerrar. Não há ninguém que emigra para países comunistas. Deixe o António Filipe, por favor, encerrar esta questão para avançarmos de tema. Não, vamos lá ver, esta questão é claro uma coisa. O João Coutinho de Figueiredo está do lado dos interesses daqueles de 1% mais ricos, ou seja, dos CEO, dos acionistas das empresas. Eu estou do lado dos outros 99%, ou seja, das pessoas que se sentem injustiçadas porque as suas carreiras não são valorizadas e que muitos deles querem emigrar, não olhar para a legislação laboral que existe nestes países, mas olhar para os salários que lhes pagam nestes países e que em Portugal não são pagos, porque em Portugal, de facto, os ganhos... Não basta que haja crescimento económico para que haja desenvolvimento económico. O crescimento económico deve corresponder aos aumentos dos salários. Isso em Portugal não se verifica. Mas, senhores, somos um país de baixíssimos avancemos salários. porque há um tema que também certamente será muito caro e é ao próximo Presidente da República. Há vários países europeus, João Coutinho de Figueiredo, como a Alemanha, como a França, que estão a reintroduzir ou reforçar o serviço militar, nomeadamente o voluntário, em resposta à ameaça russa e à instabilidade geopolítica. Até que ponto é que acha que o reforço das Forças Armadas, do serviço militar voluntário ou as estruturas de reserva fazem sentido num país como o nosso, nesta fase em que estamos e com os tempos que estão para vir? Eu não acho que faça enorme sentido, porque aquilo que tem sido as necessidades de defesa e a forma de executar e efetuar operações militares tem mudado muito nos últimos anos, poucos. Basta olhar para aquilo que foi
o princípio desta guerra resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia, para perceber que está a mudar muito depressa e a componente tecnológica e cibernética da guerra tem evoluído loucamente e não se compadece com serviços militares voluntários e pessoas com pouca experiência e, sobretudo, com pouca competência nestas áreas. Não defende o que está a ser neste momento feito em França, por exemplo, que já se foi à início. Não acho que seja o essencial. Não acho que seja essencial. Se olharmos para o conjunto das Forças Armadas dos países da União Europeia, por exemplo, elas são muito vastas, o seu equipamento é muito vasto. Estamos a falar de problemas de coordenação e de eventual adaptação a estes novos tipos de conflito que temos estado a observar. E, portanto, nesse sentido, não acho que seja a questão principal. O mais importante é o investimento material em conhecimento e em equipamento. Deixe-me obter a opinião do António Filipe sobre isto. Aquilo que se está a propor em frente não faz grande sentido. Eu não defendo isso para Portugal. Eu acho que o problema que temos em Portugal é um problema de falta de atratividade das Forças Armadas para os jovens, o que faz com que nós temos um exército muito pauperado em termos de recursos humanos. Nos outros ramos. E nos outros ramos também, mas no Exército creio que é mais dramático, mas é comum a todos os ramos, porque de facto as carreiras que se oferece aos jovens é um contrato que depois os condena provavelmente ao desemprego quando acabar o contrato. E portanto eu creio que nós devíamos olhar para isso, nós próprios, para as que Forças Armadas queremos e que Forças Armadas precisamos, e não para aquilo que nos queiram impor a partir de fora, ou por questões de modas, ou por ameaças, Estamos mesmo no final, é mesmo os últimos 2 minutos. Enquanto Portugal for membro da NATO, se um aliado for atacado, o artigo 5º invocado, acionado, melhor dizendo, António Filipe, como é que Portugal deve reagir, na sua opinião, se for Presidente? Em função da situação concreta, essa decisão, a política externa é uma competência governamental. Nós fazemos parte dos tratados que fazemos e devemos respeitar os compromissos que existem, mas sempre no concreto. Ou seja, é ver qual é a ameaça que se nos apresenta e qual é a reação que nós, enquanto país soberano, achamos que devemos ter. A última palavra é para si, João, para fechar o debate. Relativamente à mesma questão, pois eu acho que a primeira função do Presidente da República é antecipar questões que possam conduzir a conflitos e fazer a sua parte de coadjuvante da política externa, forçando a diplomacia, estou a dizer o óbvio, tentando ao máximo evitar que o conflito exista e favorecendo a paz. Não sendo isso possível, temos de facto as obrigações internacionais que o António Filipe falava, que temos que respeitar, mas nenhum Presidente da República irá levianamente enviar tropas, embora as pessoas saibam poucas que já há mais de 1.100 militares portugueses em teatros de guerra um pouco por esse mundo fora. São tropas profissionalizadas, claro. E, portanto, não é propriamente ir buscar pessoas à rua, jovens, para enviar para frentes de guerra. João. E sim, seria decidido caso a caso, mas sempre dentro deste princípio que se estamos disponíveis para ser ajudados pelos nossos aliados, temos de estar disponíveis para ajudar os nossos aliados. João Coutinho Figueiredo, António Filipe, o nosso tempo chegou ao fim, muito obrigada. O próximo debate na SIC e na SIC Notícias será no próximo sábado, 6 de dezembro, às 9 da noite. Coloca frente a frente António José Seguro e Catarina Martins. Boa noite. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.